Irmãos, então nós vamos novamente rever um pouquinho a 17ª questão. Eu vou pedir para nós relembrarmos. Alguém pode ler a 17ª questão? Ler a pergunta e a resposta? Vou ler, pastor. Pode ler, Francisco. Tá. Pergunta 17. Como foi que Deus criou o homem? Resposta. Depois que Deus fez todas as outras criaturas, ele criou o homem, macho e fêmea. Formou o corpo do homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. Dotou-os de almas viventes, racionais e imortais. Ele os fez segundo a sua própria imagem, em sabedoria, justiça e santidade, com a lei de Deus gravada em seus corações, e capacidade para cumprir, com poder sobre todas as criaturas, contudo sujeitos a cair. Ok, meus irmãos. Então, é o relato da criação. Sempre lembrando, Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, além de vários salmos, e ao escrever Gênesis, ele não escreve como uma literatura fictícia, mas ele escreve como uma narrativa histórica. E assim devemos receber a narrativa da criação como histórica. Tá? Então, é fato. Poderíamos fazer várias considerações para demonstrar para os irmãos aí como aquilo que os outros povos diziam sobre a criação, que tem muita semelhança com a narrativa da criação da Bíblia, ao invés de tirar a autoridade do livro de Gênesis como sendo palavra de Deus, porque tem escritos que vieram antes, inclusive, dos escritos de Moisés, e como se Moisés tivesse copiado, ela só vem para corroborar de que a criação feita por um Deus, onde havia um jardim onde havia um casal, uma árvore, que não poderiam comer, um animal que enganou o homem e a mulher, portanto, tem narrativas antigas, só vem para corroborar que essa é uma narrativa verdadeira. E de que, como foi feito por uma transmissão oral, em toda a transmissão oral, a narrativa, a história vai se deformando, vai tendo alterações. E quando Deus, então, ele fala com Adão e Eva, toda a narrativa, e eles vão passando para os seus filhos, e os filhos para os filhos, seus filhos, e por aí vai, vocês sabem que uma história vai ter alterações, e deformações e tudo mais. Mas aprove a Deus, assim como ele havia falado para Adão e Eva, toda a narrativa da criação, porque conversava todos os dias lá com Adão e Eva, eu então presumo que Deus falava sobre o papel do homem, o papel da mulher, as atribuições que deveria fazer, sobre o que ele tinha feito, como tinha feito. Então, isso vai passando, né, de geração em geração. Quando chega em Moisés, é claro que já centenas de anos havia passado. E centenas de anos antes já havia sido escrito registros, né, os sumérios e tal, falando sobre a narrativa da criação. Pois bem, a questão que Moisés ele recebe a mensagem daquilo que eu chamo de ponto zero. Deus ele é aquele que fala primeiro, mas é aquele não somente que fala, mas é aquele que fez todas as coisas também. Então, agora, isento de erro, né, ele pede para Moisés escrever. E, portanto, ela é preservada agora por meio da escrita, né, da literatura, que chegou até os nossos dias. Por isso,
aquelas narrativas que muito se assemelham, inclusive, com a narrativa bíblica, não sei se o Francisco já viu isso, vai perceber que é muito semelhante, vai falar de um homem que fez lá uma arca entre os animais e tudo mais. Então, ela só vem para corroborar que aquilo, de fato, aconteceu. Eles não tiraram do nada, né? Só que deturpado, já tem muita alteração. Então, Deus aprove a Deus se revelar a Moisés e inspirar para que ele escrevesse a narrativa da criação. Pois bem, e nessa narrativa fala sobre o homem. Como Deus fez o homem? Inclusive, o homem e a mulher, a raça humana, constituído de macho e fêmea. Deus estabeleceu o primeiro casamento, e os princípios do casamento estão estabelecidos também ali em Gênesis. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E fala também do que foi feito, tá? Criou o homem do pó da terra, todos os elementos constituídos que tem o corpo humano, tem na terra, tem na própria criação, e essa é a realidade, porque nós precisamos nos alimentar com os elementos, né, que tem, do ponto de vista químico, físico, sei lá, né, que nós temos essa necessidade. Temos uma ligação muito forte com a terra. Tanto é que somos pó e ao pó nós voltaremos um dia. Isso está registrado, portanto, em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, que é o registro por excelência da criação. Devemos também que a Eva foi feita da costela de Adão, portanto, para que a humanidade toda viesse de um só, né? A própria Eva, ela vem de Adão, ela é procedente de Adão, e então a raça humana não vem de dois troncos, por assim dizer. Duas pessoas que estavam separadas, mas um é procedente do outro. Inclusive, a mulher é procedente do homem. A raça humana também, e isso é importante, no versículo 7 de Gênesis, capítulo 2, diz que é alma vivente, né? Deus soprou, né, a alma, o fôlego de vidas, e o homem se tornou alma vivente. Fala sobre essa parte imaterial que o homem possui, que, diferentemente de todos os outros animais, não possuem alma vivente, embora sejam seres vivos, é óbvio, mas essa parte que se comunica com Deus, que tem necessidade de Deus. Você nunca vai ver, por exemplo, os macaquinhos fazer um altar a uma divindade, nem cachorro, nem gato, nem animal nenhum. Eles não têm essa necessidade. Mas o homem tem. O homem, ele foi criado por Deus e ele tem uma necessidade de Deus. Por isso, o distanciamento de Deus faz com que o homem se sinta meio que sem propósito existencial, né? Porque essa é a razão da nossa existência, glorificar a Deus e desfrutarmos da presença dele por toda a eternidade. E quando o homem não está nessa relação, há um vazio, há um vácuo. Mas também lembrando que essa alma diz respeito a essa uma parte imaterial, mas também imortal. E isso é importante nós sabemos por quê? Porque há aqueles que negam a sobrevivência da alma para os ímpios. É como se os ímpios, os maus, os não salvos, não tivessem alma. E quando eles morrem, eles são aniquilados. E quando o crente que foi salvo, agora ele tem um espírito que foi vivificado, ele tem agora um espírito que não vai morrer. É uma alma imortal. E que o ímpio que não nasceu de novo,
ele morre e acaba por ali. Não é procedente isso. As Escrituras nos dizem que nós, os homens, temos uma alma imortal e Deus dotou isto o homem, primeiro o homem, Adão e Eva, e depois deles todos os outros seres humanos. Portanto, foi criado como uma alma vivente, mas também como uma alma racional, né? Deus não nos dotou com um espírito. Nós temos uma compreensão, um entendimento. Faz parte dessa imagem e semelhança de Deus. Atributos comunicáveis Deus passou para o homem, como santidade, justiça, bondade, criatividade, racionalidade, sociabilidade, liberdade. Então, Deus, ele deu atributos que ele tem. Não todos, porque tem também os atributos chamados atributos incomunicáveis, como a soberania, onipotência, onisciência, onipresença, que são atributos próprios de Deus que ele não concedeu aos homens, porque também nós seríamos deuses. Nós vamos perceber nos evangelhos que essa parte imaterial, né, do homem, que foi criada como alma imortal, que sobrevive depois da morte. Vemos lá no caso lá do rico e do Lázaro, quando os dois morrem, né? Tanto um quanto o outro, e nós vamos ver tanto o rico como o Lázaro em condições agora diferentes, mas tanto um quanto o outro estão conscientes, e diga-se de passagem, logo depois da morte, viu? Eles não têm um período chamado período do sono, onde as pessoas que morrem vão ficar dormindo, até o dia que Cristo vier e vai vir para acordá-los e assim ressuscitá-los. Mas a Bíblia nos fala que imediatamente depois de partirmos estaremos com Cristo. E também, para aqueles que são salvos, é claro, também estarão conscientes. Apocalipse vai dizer que aqueles que já partiram ainda não têm o corpo ressuscitado, mas estão diante do Senhor Deus lá, cantando, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória, o poder e a majestade, agora e pelos séculos dos séculos. Então, eles estão cantando, adorando ao Salvador, ao Redentor, mas ainda aguardando o dia da ressurreição do corpo. Portanto, percebam que não estão inconscientes ou dormindo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele preferia partir e estar com Cristo do que ficar neste mundo. Mas por amor à igreja ele ficava. Ele também amava a igreja, mas ele preferia partir e estar com Cristo. Não haveria nenhuma vantagem para o apóstolo Paulo dizer isso se ele fosse ficar dormindo. E ele só fosse ter essa consciência quando viesse lá, quando Cristo voltasse. E aí, quando todas as pessoas iriam acordar desse sono, Paulo não teria levado nenhuma vantagem, por assim dizer, porque ele não estaria com Cristo, estaria dormindo. Mas lembra, Paulo, ele entendia que estaria com Cristo. Quando falamos que a raça humana, todos foram criados à imagem de Deus, né? E isso está lá em Gênesis 1, 27, né? Foi feito à imagem e semelhança de Deus, não é imagem física, porque Deus não tem um corpo físico como nós. A imagem aqui refere-se exatamente a esses atributos que Deus comunicou aos homens, como santidade, liberdade, bondade, a própria responsabilidade,
sociabilidade, bondade. Então, esses atributos que Deus concedeu aos homens, né, é que faz parte dessa imagem e semelhança de Deus. Tá? Não é, portanto, físico, algo físico material, mas algo que é inerente aos seres humanos, interior, e que nos faz nos parecermos com Deus. É chamado imago Dei, a imagem de Deus. E a imagem de Deus compreende a sabedoria, a justiça, a santidade, versos bíblicos que falam sobre isso. A raça humana também foi criada com uma lei moral implantada no coração de cada um. Por isso, todo mundo sabe que assassinar é errado, que roubar é errado, que adulterar é errado, ainda que ninguém falasse. Uma das ilustrações que eu falo para os alunos da escola, dessa lei moral que é implantada no coração, que alguns dizem que você é condicionado pelo meio, né? Os pais ensinaram, então disseram, isso está errado, isso está errado. Tem uma coisa que os pais nunca dizem para os filhos: olha, meu filho, não tira a roupa na escola, não fique pelado lá, nu, né? No entanto, todos eles sabem que isso não está certo. Na verdade, a lei moral foi implantada no coração, é como que está ali. Nós podemos sufocá-la, podemos apagar, né? Tanto é que tem muitas pessoas que vivem imoralmente e parece que já não há nenhum peso. É possível isso, mas a princípio estava lá, né? E está ainda, meio que sufocada, apagada, mas está lá. Então, Deus fez o homem com a lei moral implantada no coração, que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é bom, né? O que é pecado e o que é santo e correto. E também Deus dotou os homens de domínio sobre todas as criaturas. Deus, quando colocou Adão e Eva lá, nos colocou não somente para guardar o jardim, para administrar o jardim, mas esse texto que fala sobre o domínio não é só sobre as criaturas, mas sobre todas as coisas. O homem ele consegue controlar aí elementos químicos, né? Átomos, moléculas, conseguem manipular esses elementos e transformar alguma coisa em algo benéfico para o homem. Consegue pegar lá o silício, lá no Vale do Silício, e consegue transformar em potentes memória de computador e outras coisas mais. E consegue pegar o ferro em forma bruta nas jazidas lá e transformar em aço, em ferro útil para nosso uso. Pega lá o petróleo, né, e consegue transformar e fazer a borracha, por exemplo, sintético e outras coisas mais. E aí nós vemos o domínio que Deus concedeu aos homens. E é claro que ainda nós não usamos tudo, toda a capacidade dos bens que Deus colocou na Terra. Ainda estamos aprendendo, ainda estamos dominando as coisas aí. Mas também, por fim, o homem foi criado com a possibilidade de cair em pecado. Ele não foi criado de uma maneira tal que era impossível ele cair. Foi da permissão de Deus. E uma ilustração que eu dou é que Deus sabia que o homem ia cair, sim, porque Deus ele é onisciente. E por que, sabendo Deus que o homem iria cair, por que ele fez a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Deus não
não tirou. Olha quanta desgraça veio a este mundo por causa do pecado dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. Por que Deus não impediu? Porque se Deus tivesse impedido, ele teria toldado uma das características dessa imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser livre, e Deus fez o homem como um ser livre, mas dotado de responsabilidade. Então, ao fazer uma árvore, né, ao criar uma árvore ali, como uma porta para dizer, olha, eu não quero que você coma, mas você tem a liberdade para fazê-lo. Se Deus não tivesse feito nada dessa natureza, o homem jamais iria cair. Mas a gente questionaria se o homem seria realmente livre. O homem, ele foi colocado num lugar onde Deus diz, você pode fazer o que você quiser e ir para onde você quiser, desde que não saia deste lugar. Então, isso não seria liberdade. Isso seria uma falsificação de liberdade. Mas Deus deu a liberdade para o homem. E isso tem implicações práticas hoje. Eu, particularmente, eu penso nas liberdades humanas. Eu acho que, e é assim também, inclusive, a salvação. Eu não posso pegar, e ninguém pode pegar, nem os pais podem pegar uma faca e coloca no pescoço do filho e diz, aceite Jesus. A coisa não funciona assim. Ele vai ter que tomar essa decisão. Eu sou calvinista, né? Então fica meio estranho falar, ele vai ter que tomar essa decisão, mas sempre lembrando que não é algo forçado. Nós não podemos fazer isso. Eu não posso fazer isso como pastor, não posso obrigar ninguém a amar a Deus. Mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, diz o Senhor Deus. E esse amor é voluntário. Tomar a cruz é voluntário. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém vai colocar, ele vai ter que tomar para seguir a Cristo. Isso faz parte da liberdade humana. O seguir a Cristo não é compulsório e não é obrigado. Ele precisa, sim, desejar também, né? E Deus, quando salva alguém, ele altera ali a própria volição humana, a própria vontade humana. Então, o homem foi criado com a possibilidade, né, de cair. Deus sabia que ele ia cair, sim, mas foi feito com essa possibilidade. Nisso demonstraria realmente que Deus havia feito o homem à imagem e semelhança de Deus. Que, podendo tomar uma decisão, ele podia tomar a decisão de, não, eu quero ficar do lado de Deus aqui, não vou desobedecer. Ele tomou a decisão, a árvore está ali. Mas ele também poderia tomar a decisão, como fez, de comer e arcar com as consequências, responder pelos seus atos. Então, ok, Laís. Então, percebam isto. Agora podemos, não sei se há alguma pergunta até aqui, eu fiz um apanhado geral dessa primeira pergunta. Pode perceber, nós não lemos nenhum texto. Estou pressupondo que nós havíamos falado muito sobre essa questão, mas não tudo. Mas alguma dúvida, alguma pergunta que alguém gostaria de fazer? Ou alguma colocação? Eu acho que, não sei como elaborar, como dizer, mas essa coisa, né, que a pessoa colocou a árvore para pecar, então você vê muitas pessoas que não são
não cristãs, né, que tentam usar isso como argumento, distorcer de algum modo. Ah, mas se ele sabia que ia pecar, por que colocou lá, né, tentando de alguma forma distorcer, né, a realidade quanto à situação, né, do Jardim do Éden para tentar arrumar argumentos que comprovem a ideia da pessoa e que tire o, vamos dizer, a responsabilidade dela dos próprios atos. Né? Eu sinto isso muito por parte das pessoas que não são cristãs, pessoas que não buscam, pessoas que não são da igreja em si. Tá certo, isso mesmo. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Pastor Ribas, Sim. eu estou aqui na congregação, né? E até seguindo uma orientação sua, eu estou expondo aqui na igreja, com os irmãos, o tema sobre a soberania de Deus, né? E domingo passado agora a gente meditou, né, sobre a soberania de Deus na criação, né? E uma das coisas que eu coloquei com base na Escritura, né, sobre o Deus soberano na criação, o porquê Deus é soberano na criação, dentre de algumas coisas que a gente colocou, que eu citava o propósito, né, com que Deus criou todas as coisas. Deus ele criou o mundo e tudo que nele há, né, e criou todas as coisas com seu poder, né, com sua soberania, né, com sua infinita sabedoria, né. Ele criou com um propósito, né. E o propósito que Deus criou todas as coisas é a sua glória, né? E inclusive eu citava, né, a questão do próprio mal, né, a questão do próprio pecado, né? Porque essa é uma questão que muitas vezes até a gente, né, que conhecemos um pouco a Escritura, né, que Deus às vezes quer vir na nossa mente, né? Mas por quê, né? Por que Deus deixou Deus sabendo, Deus como onisciente, sabendo que o homem ia pecar e que o pecado seria uma desgraça para a raça humana, o porquê Deus deixou acontecer isso, né? Mas o propósito de Deus já estava, né, nos seus infinitos propósitos, nos seus infinitos conselhos, né, eternos, já estava a questão do pecado, né? Deus já criou o homem no estado de santidade, né, no estado de perfeição, mas ele mesmo permitiu, né, na sua vontade permissiva, que o homem iria pecar. E para quê? Né? Para a sua glória. Né? E eu até citava, né, o apóstolo Paulo, né, quando Paulo ele em Romanos, né, ele analisa a obra da redenção, né, e ele chega extasiado no capítulo 11, ele vai dizer porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Então, Paulo conclui, diz, a gente não pode chegar a outra conclusão ah, quanto à questão da redenção, né? Paulo estava tratando em Romanos, ah, daqueles que não crê, daqueles que não irão crer, né? E ele coloca exatamente a soberania de Deus na redenção. Ele vai dizer porque ele é soberano, né? E a ele toda a honra, toda a glória, todas as coisas convergem para a glória de Deus, né? Então, assim, em resumo, eu creio que a própria questão do pecado, né? Deus permitiu para a promoção da sua própria glória. Exatamente. Deus será muito mais glorificado na obra da salvação dos eleitos, mostrando a sua graça, a sua misericórdia. Também a sua justiça vai ser manifesta de maneira muito clara nos réprobos, que serão condenados. Mas a grande questão é essa: Deus não fez robôs. Deus poderia ter feito os robôs, programados para não pecar. Mas há uma diferença muito grande entre um robô e um ser humano.
como que é programado para amar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus, sempre com aquela perfeição. Deus queria algo voluntário. Então, acho que isso é um ponto importante. Tudo é feito para a glória de Deus. Deus é muito mais glorificado dessa forma, lembrando, mas também levando em consideração que homens falhos como nós, que apesar de todas as nossas lutas e dificuldades, nós mortificamos a nossa carne com os nossos feitos, os nossos prazeres, para servir a Deus, ainda que imperfeitamente. Ninguém é perfeito aqui, não. Mas ainda que imperfeitamente, estamos lutando. E como Deus se agrada. Puxa, tipo assim, olha, apesar dele, apesar de nós, como nós somos, estamos aí, na luta e querendo glorificar a Deus. E muitos têm selado a sua fé com o seu próprio sangue também. Então, mostrando a fidelidade a que ama o Senhor. Então, eu acho que esse aspecto é muito importante, tá? Da liberdade que Deus deu ao homem, isso para a sua glória. Acho que contribui muito mais para a glória do Senhor. Uma pergunta que eu queria fazer é a seguinte: o homem caiu, se rebelou contra Deus, entrou o pecado, entrou a morte, mas a pergunta que eu faço a Imago Dei o homem ainda tem essa imagem de Deus hoje? Sim ou não? Renata, sim. Alguém acha que não? Todos concordam com a Renata? Com certeza, pastor. Com certeza, sim. O homem carrega até hoje, né, a imagem de Deus. Se o pastor me permita, Sim. eu estava até corrigindo essa semana uma coisa que eu ouvi do meu filho, do Saulo, né? Ele está agora no terceiro ano, né? Fase escolar. Então é a nossa tristeza, né? Quando a gente coloca os nossos filhos em uma escola não cristã, né? E que, por incrível que pareça, é influenciada pelo pensamento evolucionista, né? E menos pela palavra de Deus. O meu filho chegou aqui com a ideia dizendo: pai, a professora explicou lá sobre a criação e tal, e nós somos animais, pai, animais, mas nós somos animais racionais. Aí eu falei, meu filho, nós não somos animais racionais. Eu até entendo a sua escola, né? Mas infelizmente é errado, né? A Bíblia nos ensina que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então o homem não é um animal melhorado, né? Como dizia os evolucionistas e o cidadão lá que fez me lembra agora o nome dele, é o Charles Darwin, né? Pois a questão da evolução, né? Então, essas são teorias evolucionistas, né? São teorias evolucionistas, quando diz que o homem é um animal melhorado, né? Não é a imagem de Deus. Então, esse é um absurdo, né? Então, carregamos sim. Apesar de forma apagada, né? O pecado veio como que uma escrita com lápis, né? Que a gente apaga com a borracha, mas fica o vínculo, né? Mas mesmo assim, carregamos, né, a imagem de Deus. Ok, irmãos, de fato, a imagem de Deus foi maculada em nós, foi esfacelada, foi fragmentada. Então, nós não podemos dizer assim, aquela imagem clara, perfeita.
Contudo, ela permanece, sim. Ainda nós temos a imagem de Deus. E a redenção é fazer com que a imagem do Filho de Deus seja imprimida em nós, para que nós sejamos também imitadores de Cristo. Cada vez mais manifestando a imagem inicial que o homem tinha e que perdeu. E, diga-se de passagem, muito mais melhorada, porque agora é uma imagem consciente, racional, onde a pessoa ela vai sendo transformada de glória em glória. Então, ainda estamos na luta. Nós somos igreja militante, mas um dia seremos igreja triunfante. E lá, sim, seremos como ele é. Então, aquela imagem completamente restaurada e superior à imagem de Adão, nosso primeiro pai. Mas teremos uma imagem semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso segundo Adão, portanto, muito melhor, inclusive, do que o primeiro. Pois bem, irmãos, Francisco tocou na questão da evolução de Charles Darwin, né? Eu acompanhei aqui, ó. Estava tentando ver aqui a mensagem, não sei se eu vejo a mensagem aqui. Bom, ouviu aqui sobre Charles Darwin, né, e a teoria da evolução. Primeiro, embora se diga como sendo uma teoria científica, não passa de uma teoria. Jamais foi comprovado. Para mim, a ciência é aquilo que se comprova. E você pode reproduzir, inclusive. Né? Vai dar o mesmo resultado. Você tem como demonstrar. Teoria é aquilo que acha que como foi. Assim como a teoria do Big Bang. E sempre lembrando que a teoria do Big Bang não é a única teoria da criação, da formação do universo. Tem a teoria do metaverso, a teoria dos mundos paralelos, a teoria do rebote. O pessoal só fala Big Bang. E são tudo teorias. E são cientistas também, isso que é interessante. É cientista se degladiando contra cientista, né? Para ver que eles não há unanimidade. Então, de ciência não tem, só tem teoria. Cada um com seus posicionamentos, seus pensamentos. E com relação à teoria da evolução, como disse, ela carece de prova conclusiva que a valide. Então, não vamos... também ela é contrária ao ensinamento da Bíblia. Ela apresenta a humanidade como uma criação especial de Deus. A Bíblia revela aquilo que o Francisco estava mencionando. Nós não somos animais, que o que nos distingue dos outros animais é porque somente somos animais racionais. Não. A imago Dei vai muito mais, muito além da que a racionalidade. Nós não somos só seres racionais. Nós somos seres espirituais, que temos, inclusive, necessidade de estarmos em comunhão com o nosso Criador. E somos, então, completamente separados dos animais, até a maneira como Deus fez os animais. Deus simplesmente fala e cria os animais, e ao homem Deus fez com a sua própria mão. E ele não deu vida, haja animais aí, ele vai lá e sopra fôlego de vida nas narinas do homem. E também a teoria da evolução, quando uma pessoa aceita a teoria da evolução como verdadeira, leva ao amortecimento gradual da consciência e ao enfraquecimento do senso de responsabilidade moral. Ora, se Deus não existe, eu vou justificar para quem as minhas condutas? Eu sou um animal e deixo viver o meu estado animal aqui.
Então, ao passo que o entendimento de que fomos criados por Deus e somos agentes morais, com uma lei moral implantada no nosso coração, pelo próprio Deus, nós iremos responder pelos nossos atos. Então, e não somente isso, a suposição, né, da evolução humana faz com que nós sejamos, aos poucos, né, haja um declínio moral. Novamente, se Deus não me fez, eu não tenho que prestar contas para ninguém. E morrendo o animal, o cachorro, acabou, morrendo o homem também acabou. Por que eu tenho que ficar aí me toldando, me policiando, me amputando no meu querer? Deixa eu dar vazão. Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer mesmo. Deixa eu viver minha vida. O importante é ser feliz. Essa é uma consequência lógica da teoria da evolução. Não há nenhuma responsabilidade com relação a isso. E se nós não fomos criados por Deus, então não lhe devemos nenhuma satisfação. Por que eu devo satisfação se não fui criado por Deus? Eu sou o resultado de uma evolução. E isso vai afetar diretamente a minha crença. É impossível você ser evolucionista e ser crente. Eu sou um cristão evolucionista. Mas isso não existe. Eu creio que o homem evoluiu. Não, eu não creio que o homem evoluiu. O homem se está acontecendo alguma coisa com o homem, ele está involuindo, ele está andando de ré, cada vez pior. Moralmente falando, espiritualmente falando. Embora tecnologicamente falando, o homem está avançando. Mas isso é um ponto só, né, da questão da humanidade. E se Deus não fez o homem, então não existe um padrão moral absoluto e permanente. Mas se Deus existe, essa é a razão por que as pessoas preferem acreditar na evolução, porque tiram Deus da jogada e se sentem à vontade para fazer o que acha melhor fazer. Só que a surpresa virá, porque Deus existe. Todos nós vamos morrer e todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, é uma grande falácia, um engano da alma, a teoria da evolução que muitos têm abraçado. Pode perceber que aqueles que defendem a evolução, eu não acredito em Deus, eu não acredito que o mundo... Ele prefere acreditar nisso para sufocar a existência de Deus e os padrões morais estabelecidos por Deus, porque daí ele se sente confortável. Tá, irmãos? Eu vou ler aqui Precisamos entender sempre que a evolução não é uma mera teoria biológica, é também uma filosofia de vida assumida por muitos. Percebem? Não é só uma questão de uma teoria biológica, como surgiu as coisas. Ela passa a ser uma filosofia de vida, pois se Deus não me fez, não existe padrão moral. E cada um faz o que bem entende. Tudo bem? Não sei se há alguma pergunta, alguma dúvida, senão hoje nós encerramos por aqui.